No Dia das Mães, quando tudo devia ser afeto, abraço, presença, minha mãe me serviu desprezo no prato principal. Estávamos todos na casa da minha irmã. Mesa posta, flores em cima da toalha branca, risadas falsas ecoando da sala. Minha mãe sempre teve esse talento peculiar de parecer perfeita quando tinha plateia. Ela brindava, contava causos e do nada soltava farpas disfarçadas como se fosse charme. Mas naquele domingo, ela não disfarçou. Ela me olhou de cima a baixo, ergueu a taça de vinho como se fosse brindar e disse em alto e bom som: Ter, você foi o pior erro da minha vida. A pior parte. O silêncio que veio depois foi mais alto do que qualquer briga que eu já tivesse vivido. Até o garfo que meu cunhado segurava parou no ar. Minha irmã deu aquela risadinha nervosa, tentando engatar outro assunto como quem muda o canal da TV. Meu pai nem reagiu, como sempre. A comida continuava quentinha na mesa, mas parecia que eu tinha mordido gelo. Senti um frio subindo pelas costas, um gosto amargo na boca e uma vontade absurda de sair correndo dali. Mas eu fiquei. Fiquei imóvel, olhando para ela, tentando entender se ela sabia mesmo o que tinha acabado de dizer. E pior, se ela se importava, porque essa não foi a primeira vez que ela me machucou. Só foi a primeira vez que ela fez isso com gosto, em voz alta, sem nenhuma vergonha. Como se estivesse finalmente colocando em palavras aquilo que ela sempre demonstrou com atitudes. Enquanto todo mundo voltava a conversar, eu olhava para as mãos dela. As mãos que um dia me ensinaram a amarrar o cadarço, agora serviam para apertar o cabo de uma taça como se fosse uma arma. Me deu vontade de perguntar o que eu tinha feito para merecer tanto desprezo. Mas parte de mim já sabia. Eu simplesmente existia. Eu era o lembrete de um casamento que ela desprezava, de uma juventude que ela dizia ter perdido por minha causa. Eu era o erro que cresceu dentro dela. Eu lembro que naquele dia eu ainda fui lavar a louça. Olha que ironia. Depois de ouvir aquilo, eu ainda me levantei e fui para a pia, enquanto minha irmã recebia elogios por ter organizado o almoço. Mesmo quem tinha feito a sobremesa tinha sido eu. Fiquei ali, com as mãos na água quente, tentando engolir o choro. Eu queria chorar, gritar, quebrar um prato. Mas sabe o que eu fiz? Eu fiquei calada. Porque ser calada foi o que me ensinaram a ser. Me ensinaram que filha boa não responde, não enfrenta, não contesta. Filha boa engole, filha boa serve. E ali, lavando aquela travessa de vidro, eu entendi. Eu nunca ia ser a filha que ela queria. E pela primeira vez, isso não era mais problema. Meu. Saí daquele almoço decidida a não voltar mais. Não ia ser a filha que ela jogava a culpa. Não ia ser o alvo da frustração dela, nem o pano de chão das inseguranças dela. Chega. Mas como a vida adora girar a faca, 3 meses depois, ela me ligou. Chorando, de um hospital, a voz fraca, pedindo ajuda. A mulher que disse que eu era o pior erro da vida dela, agora precisava que eu largasse tudo para cuidar dela. E nesse momento, me deu uma vontade de rir. Não foi maldade. Foi uma risada solta, quase sem som, daquelas que escapam quando a vida entrega o roteiro mais irônico possível. Porque quando a dor bate, quem ela procurou foi justo a parte da vida que ela dizia querer apagar. Você já passou por isso? Já teve que lidar com alguém que só te procura quando precisa? Alguém que passa a vida te diminuindo, mas corre pra você quando o mundo desaba? Porque olha, eu aguentei calada muita coisa, mas aquela ligação foi o ponto de virada. E é aí que essa história começa de verdade. Se isso já te fez lembrar de alguma situação parecida, já dá o like aqui nesse vídeo. Isso ajuda demais. O canal Reddit Entre Linhas a alcançar mais gente que precisa ouvir histórias como essa. Comenta aí embaixo. Qual foi o dia em que você disse chega? E se inscreve, porque essa história ainda vai te surpreender. A justiça emocional tá só começando. Desde pequena, eu aprendi que amor tinha regra. E quem mandava nessas regras era minha mãe. Ela decidia quem merecia afeto
e quem não merecia nem um bom dia. E adivinha quem sempre ficou do lado de fora? Da linha? Eu, a filha do meio, a que veio sem querer, como ela mesma dizia de vez em quando, achando engraçado. Meus irmãos tinham nome bonito, roupa combinando, lanche com bilhetinho na lancheira. Eu pegava o resto. O brinquedo quebrado, a roupa herdada, o silêncio seco. Quando eu pedia colo, ela dizia que estava ocupada. Quando eu tirava nota boa, ela dizia que era obrigação. Quando eu chorava, ela revirava os olhos. Na minha infância, eu aprendi a medir palavras, a andar na ponta dos pés, a entender que um suspiro dela significava sai daqui. Meu pai era omisso, um homem que preferia ficar trancado no quarto do que lidar com a casa. Ele não me batia, não gritava, mas também nunca me defendeu. Era como se ele tivesse terceirizado tudo para ela, inclusive o amor. E minha mãe? Bom, minha mãe era o tipo de pessoa que sabia ferir com um olhar. Ela era a rainha da comparação. Se meu irmão deixava a toalha molhada na cama, ela achava engraçado. Se eu esquecia de tirar o lixo, ela falava que eu nunca ia servir para nada. Cresci sentindo que tinha que pedir desculpas até por respirar. Me escondia no banheiro só para ter paz. E mesmo assim, eu tentava agradar. Me esforçava. Fazia cartinhas no Dia das Mães com palavras que eu nem entendia direito, só para ver se um sorriso escapava. Às vezes escapava, mas não para mim. Era para mostrar para as visitas. Quando tinha gente por perto, ela virava outra pessoa. Abraçava, sorria, dizia que eu era a mais sensível da casa, como se fosse um elogio. Mas quando a porta fechava, ela voltava a ser gelo. Na escola, eu era aquela menina quieta, a que se oferecia para limpar o quadro, a que ajudava todo mundo com o dever. Porque lá fora, eu tentava compensar o que não recebia em casa. Eu só queria ser querida por alguém, qualquer um, até por professora substituta. E sabe o que mais me doía? Era ver o carinho que ela tinha com meus irmãos. Ela sentava no sofá com eles, fazia pipoca, ria. Comigo era cobrança. Era bronca. Era silêncio. Como se eu tivesse que pagar uma dívida que nem sabia que existia. Na adolescência, isso só piorou. Eu comecei a questionar, a não aceitar tudo calada. E aí ela começou a me chamar de ingrata, de rebelde, de igualzinha ao seu pai, mesmo ele sendo a pessoa que ela escolheu para casar. Se eu queria sair, era escândalo. Se eu falava mais alto, era drama. Tudo em mim incomodava ela. Eu passei a vida toda achando que tinha algo de errado comigo, que eu era difícil de amar, que talvez eu realmente fosse um erro. Mas eu fui crescendo, estudando, trabalhando, fazendo tudo sozinha. Enquanto meus irmãos ficavam na barra da saia dela, eu construía minha própria vida. E mesmo assim, eu ainda tentava agradar. Passava nos fins de semana, levava bolo, ajudava com contas, lembrava o aniversário dela quando ninguém lembrava. E tudo o que eu ganhava era um tá seco, ou um já vai, quando eu mal tinha chegado. Mas eu insistia, porque no fundo, ainda existia uma esperança infantil de que um dia ela ia me olhar como filha. Até que veio aquele Dia das Mães, e ela não deixou dúvidas. Ali, diante da minha família inteira, ela me marcou como um erro em voz alta. Como se minha existência tivesse estragado a juventude dela. Como se eu fosse um castigo. Mas para entender de onde veio tanta frieza, a gente precisa voltar um pouco mais. Minha mãe teve uma infância dura. Foi criada com rigidez, sem demonstração de afeto. A mãe dela também era seca. E o pai, ausente. Mas isso nunca foi desculpa. Porque eu vi ela ser doce com outras pessoas. Ela só não escolheu ser assim comigo. Ela escolheu repetir o que doeu nela, em mim. E eu carreguei essa dor como uma herança maldita por anos. Até o dia da ligação. Porque quando ela me ligou do hospital, chorando, a voz falhada, algo dentro de mim acordou. Não foi piedade, foi clareza. Eu finalmente enxerguei quem eu era na vida dela. A reserva emocional. Aquela que ela empurrava para longe quando tudo ia bem, mas corria para perto quando o chão sumia.
E ali eu decidi. Eu não ia mais implorar para ser amada. Não ia mais tentar preencher o vazio que ela mesma cavou. Eu ia cuidar de mim. Depois daquele almoço desastroso e da frase que virou cicatriz, eu sumi por uns tempos. Não atendi mais ligações, não respondi grupo de família, não passei mais na casa dela. E pela primeira vez, ninguém veio atrás. Foi como se minha ausência confirmasse o papel que me deram, a invisível. Mas sabe o que é curioso? Foi justamente no silêncio que eu comecei a me ouvir. A perceber o quanto eu me dobrava para caber num espaço que nunca foi meu, só que a paz durou pouco. 3 meses depois, meu celular tocou num domingo à tarde. Eu quase não atendi, mas era número desconhecido. Quando ouvi a voz do outro lado, gelei. Era minha mãe. Ela estava no hospital, com a respiração falhada, dizendo que precisava de mim. Me chamou pelo apelido da infância, aquele que ela não usava há anos. Disse que estava sozinha, que ninguém atendeu, que era só uma consulta, mas que estava com medo. Aquilo me desmontou por dentro. E ao mesmo tempo me irritou, porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Ela precisava de alguém que resolvesse. Alguém que ouvisse, anotasse, perguntasse, acompanhasse. E os preferidos dela sumiram. Na hora, eu nem sabia o que sentir. Tava com raiva, tava com pena, tava com um peso no peito que eu não conseguia nomear. E foi aí que eu fiz algo que nunca tinha feito. Eu demorei para responder. Disse que ia ver, que talvez não conseguisse, e desliguei. Fiquei ali, com o celular na mão, sentada no sofá, sentindo aquele velho nó na garganta que sempre vinha quando o assunto era ela. Só que agora, o nó vinha com outra camada. Culpa. Porque quando a pessoa que te fez mal à vida inteira precisa de você, o seu corpo entra em curto. Uma parte sua quer ignorar, outra parte quer correr, salvar, cuidar. E aí vem aquele pensamento maldito. E se eu não for e ela morrer? E se eu carregar isso para sempre? Porque mesmo depois de tudo, eu ainda era filha. Mesmo que ela nunca tivesse sido mãe. Fui até o hospital. Entrei no Uber com a sensação de estar indo para a guerra. E no caminho, minha cabeça girava. Lembrei de cada frase que ela jogou como faca. Cada vez que me deixou de lado. Cada aniversário que ela esqueceu. Cada Natal que eu passei sentada esperando um gesto. E agora, ela ali, precisando de mim. Me senti como se estivesse atravessando um campo minado emocional. E era exatamente isso. Cheguei no hospital, encontrei ela deitada na maca, com o rosto abatido. Quando me viu, ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. E aquilo me confundiu mais ainda. Porque parte de mim queria abraçar. E outra parte queria ir embora. Ela disse, "Você veio", com uma voz quase infantil. Eu apenas respondi, "Vim". Sentei do lado dela, peguei os papéis, falei com a enfermeira. Fiquei ali por horas. A médica chegou, explicou o que era. Uma crise forte de arritmia, precisava de monitoramento. E nesse tempo todo, nenhum dos outros filhos apareceu. Nem ligação, nem mensagem. Ela tentou conversar comigo algumas vezes, contar coisas do hospital, perguntar do meu trabalho. Mas eu respondia curto, objetiva, como se estivesse prestando um serviço, porque no fundo era isso mesmo. Eu estava ali por dever moral, não por vínculo afetivo. E aquilo doía. Doía porque mesmo depois de tudo, eu ainda queria que fosse diferente. Ainda queria que ela dissesse que se arrependeu, que reconhecesse o que me fez. Mas claro, ela não disse. Ela não tocou no assunto do Dia das Mães. Não pediu desculpa, só agradeceu. Obrigada por ter vindo, que caiu seco entre nós, como uma gota d'água em brasa. Nos dias seguintes, ela me ligou de novo. Perguntou se eu podia passar na farmácia. Depois, se podia acompanhar em outro exame. Depois, se podia ver os resultados no aplicativo do plano de saúde. E de repente, eu estava inserida de novo na vida dela. Mas não como filha.
como assistente pessoal. Foi aí que a ficha caiu de vez. Ela não me queria de volta por amor. Ela me queria por conveniência. E isso me atingiu com força, porque por mais que eu tivesse crescido em meio ao descaso, uma parte minha ainda acreditava na possibilidade de redenção, de que o sofrimento podia humanizar ela. Mas não. O que eu vi foi uma mulher que continuava fria, estratégica, que sabia usar a culpa como ninguém. E naquele momento, eu entendi que eu estava numa nova armadilha. Mais sutil, mais perigosa. Porque agora era a armadilha da obrigação emocional. Aquele lugar onde você se sente preso não por amor, mas por medo de parecer cruel. E foi exatamente aí que a minha virada começou a se formar. Devagar, por dentro, em silêncio. Eu estava exausta, não fisicamente, mas emocionalmente drenada. Cada visita ao hospital, cada ligação, cada favor que ela pedia, me puxava de volta para aquela mesma sensação de infância, de estar me esforçando para ser aceita por alguém que simplesmente não queria me amar. E ainda assim, eu ia. Porque é isso que filhos fazem, né? Foi o que eu aprendi. Só que enquanto eu corria de um lado para o outro, resolvendo o exame, buscando remédio, organizando consulta, meus irmãos estavam postando foto em churrasco. No início eu até entendi. Pensei, eles têm filhos pequenos, estão ocupados. Mas depois de semanas seguidas sendo a única presente, percebi que não era descuido. Era conveniência. Porque enquanto eu segurava a barra, eles descansavam tranquilos, sabendo que tinha uma irmã trouxa segurando tudo sozinha, e o pior ainda estava por vir. Numa sexta à noite, depois de um dia inteiro acompanhando minha mãe numa bateria de exames, ela virou para mim no carro e soltou. Você tá querendo o quê? Recompensa? Medalha? Faz mais que sua obrigação. Eu lembro exatamente onde a gente estava, parada no sinal com o vidro aberto e aquela frase ecoando como um tapa. Nem grito teria me machucado mais. Eu não respondi na hora. Eu só dirigi até a casa dela em silêncio. Ajudei ela a subir, entreguei os remédios, desejei boa noite. Mas dentro de mim, alguma coisa quebrou. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada, olhando para o teto, lembrando de todas as vezes que eu engoli sapo. De todos os momentos que eu tentei, me esforcei, me humilhei por um afeto mínimo. E agora, mesmo depois de tudo que eu estava fazendo por ela, ainda ouvia que eu só estava fazendo minha obrigação. A obrigação de quem? De alguém que foi rejeitada a vida inteira? Que passou por cima da própria dignidade para cuidar de quem só soube machucar? Eu comecei a sentir raiva. Não aquela raiva explosiva. Era uma raiva fria, cansada, antiga. Uma revolta que vinha de anos sufocando tudo para não causar conflito. Mas naquele momento, eu parei. Parei de justificar ela. Parei de tentar entender. Parei de me colocar nesse papel de filha que aguenta tudo. Porque sabe o que mais doeu naquela frase? Foi perceber que, mesmo doente, mesmo frágil, ela ainda não conseguia reconhecer nada. Nenhum esforço. Nenhum gesto. Nada era suficiente. E foi aí que a ficha caiu com força total. Minha mãe nunca ia mudar. Ela não ia acordar um dia pedindo desculpa. Ela não ia virar para mim e dizer eu te amo. Ela não ia fazer as pazes com o passado, porque ela nem acha que fez algo errado. Na cabeça dela, eu sempre fui o problema. E nada que eu fizesse mudaria isso. O estopim, na verdade, não foi a frase. Foi o acúmulo. Foi o looping emocional de décadas sendo empurrada para a beirada. Uns dias depois, minha irmã me mandou mensagem, primeira vez em meses, só para dizer que minha mãe tinha reclamado que eu estava fria, que eu estava com cara fechada nas visitas, que não dava carinho. Aquilo foi a cereja do bolo, porque além de tudo, agora eu era a ingrata, a insensível, a filha que não tinha coração. Ela fez questão de apagar todo o cuidado, toda a dedicação, e focar na única coisa que ela nunca aceitou em mim. Eu não fingia. Naquela hora, eu desabei.
Chorei como há muito tempo não chorava. Mas não era choro de tristeza. Era um luto. Um luto pela filha que eu tentei ser, pela mãe que eu nunca tive, pela esperança que eu teimava em manter viva. Eu chorei por mim, pela mulher que passou anos tentando caber onde nunca foi bem-vinda. E naquele choro, eu prometi uma coisa: nunca mais. Nunca mais eu ia me oferecer como solução para quem só me viu como problema. Nunca mais eu ia aceitar ser tratada como obrigação. Nunca mais eu ia implorar por validação. A quebra não foi barulhenta. Não teve grito nem discussão. Foi o silêncio mais firme da minha vida. A partir dali, tudo ia mudar. Porque agora, quem estava no comando era eu. Depois daquela noite, eu não mudei de uma vez. Mudei em silêncio. Comecei a recusar aos poucos, a devolver as responsabilidades, a fazer aquilo que sempre pareceu proibido, colocar limites. E olha, poucas coisas causam mais impacto numa pessoa controladora do que ser ignorada com elegância. Foi aí que a vingança começou. Não a vingança clássica, barulhenta, com briga e porta batida, mas a vingança mais poderosa de todas. Eu me retirei da função que nunca pedi para ocupar. No começo, minha mãe nem percebeu. Eu continuei indo ao hospital, mas deixei de responder as mensagens fora de hora. Quando ela pedia um favor, que eu sabia que outro filho podia fazer, eu indicava. Se ela pedia que eu ficasse até mais tarde, eu dizia: "Hoje não dá, mãe. Tô ocupada." A palavra ocupada doía mais nela do que qualquer discussão, porque ela sempre partiu do princípio de que eu estaria disponível, que minha vida era um rodapé da dela. E o melhor, eu fazia tudo isso com calma, sem raiva, sem mágoa estampada, com a serenidade de quem finalmente entendeu seu valor. Porque eu sabia que, quanto mais equilibrada eu estivesse, mais claro ia ficar o contraste com o caos emocional que ela tentava manter. Aos poucos, os irmãos que ela tanto defendia começaram a mostrar quem realmente eram. O mais velho, que morava mais perto, começou a ignorar as ligações dela. A mais nova, que vivia sendo chamada de exemplo, disse que não podia ajudar com dinheiro porque estava apertada, mesmo postando viagem no Instagram dias depois. E minha mãe começou a entrar em pânico. Me mandava mensagem toda, hora. Pedia ajuda com coisa que nem era urgente. Tentava puxar assunto, tentava fazer piada. Mas eu respondia só o necessário. Sem ódio, mas sem afeto forçado. Eu tinha me tornado aquilo que ela dizia que eu era. Fria. Só que não era frieza. Era proteção. Eu finalmente estava escolhendo a mim. Comecei a marcar consultas para ela com antecedência, mas pedia que ela fosse com algum dos outros filhos. E quando ela dizia "só confio em você", eu respondia: "Confiança se constrói, mãe, e eu cansei de carregar tudo sozinha." E aí vinha o silêncio. Um silêncio que antes me destruía, mas agora me libertava. Ela tentou inverter o jogo. Ligou para minha irmã chorando, dizendo que eu estava mudada, que estava maltratando ela, e minha irmã veio toda armada me questionar. Sabe o que eu fiz? Mandei print de todas as conversas, com os horários, com os pedidos, com as respostas, calmas. E perguntei: "Você faria diferente no meu lugar?" Ela visualizou e não respondeu, porque no fundo, ela sabia. Foi nesse ponto que a virada virou abismo. Minha mãe começou a se desesperar, tentou manipular. Disse que ia desmarcar exame se eu não a levasse. Eu desejei melhoras e desliguei, e ela desmarcou mesmo. Mas na semana seguinte, ligou dizendo que queria remarcar, que ia se organizar melhor. Pela primeira vez ela entendeu que comigo não tinha mais chantagem emocional. Eu não cedia mais à culpa. E nesse processo, eu fui me reconectando comigo mesma. Voltei para terapia, coisa que ela sempre chamou de besteira. Comecei a sair mais, a viajar, a me permitir viver. E sabe o mais irônico? Quanto mais eu me afastava da dor, mais minha vida se organizava. Porque eu finalmente tinha espaço,
mental, físico, emocional. Minha mãe perdeu o controle, e foi aí que ela começou a perceber que quem sempre esteve ali por amor era eu. Não era por obrigação, não era por medo, era por uma lealdade que ela nunca soube valorizar. Mas agora era tarde. O ponto final não veio com grito. Veio com maturidade, com limites, com silêncio. Porque quando você para de dançar a dança emocional que o outro te impõe, ele se desequilibra. E foi isso que aconteceu. Eu não desejei mal. Eu só deixei ela lidar com as próprias escolhas, com os filhos que ela escolheu mimar, com a solidão que ela mesma construiu. Minha vingança foi a minha vida fluindo sem ela como eixo. E eu confesso, teve um dia, sentada na varanda tomando um café em silêncio, que eu soltei uma risada, não de deboche, mas de alívio, porque pela primeira vez eu não me sentia culpada. O que minha mãe não esperava é que o tempo cobra, e ele não cobra. Gritando, ele cobra devagar, tirando uma peça de cada vez até o castelo desabar sozinho. Quando ela percebeu que eu não era mais o pilar emocional dela, tentou se apoiar nos filhos que ela sempre blindou. E ali começou o espetáculo da queda. Meu irmão mais velho foi o primeiro a assumir de vez. Ela sempre falava com orgulho que ele era ocupado demais porque tinha família, empresa, uma vida muito corrida. Só que, quando ela ligou chorando no meio da madrugada por causa de uma dor no peito, ele nem atendeu. E o pior, no dia seguinte postou foto no restaurante com os amigos. Aquilo feriu o orgulho dela de um jeito silencioso, mas fundo. Pela primeira vez, ela ficou sem desculpa para defender ele. Depois foi minha irmã caçula, a que ela chamava de melhor filha, a queridinha, aquela que podia errar o quanto fosse, que ainda assim recebia elogios. Um belo dia, minha mãe precisou de uma transferência urgente de dinheiro para pagar o enfermeiro noturno. Ligou para minha irmã pedindo ajuda, e a resposta foi curta. Tô no vermelho. No mesmo dia, ela comprou uma bota de quase R$1.000 e postou nos stories. Me dei de presente. Aquele print chegou até minha mãe, claro. E aí a máscara começou a escorregar. Ela, que sempre dizia que filho é tudo igual, mas mãe sabe quem pode contar, começou a descobrir que, na verdade, tinha construído castelos em areia movediça. Os filhos em quem ela mais confiava estavam ocupados demais com as próprias vidas para lembrar dela. E sabe quem ela começou a procurar de novo? Eu. Só que agora, eu não estava mais lá. Ela mandava mensagem. Eu via. Respondia com educação, mas sem mais envolvimento emocional. E isso doía mais do que qualquer briga. Porque minha ausência emocional escancarava a verdade. A única pessoa que realmente esteve ali por amor, ela a afastou com desprezo. Com o tempo, a saúde dela foi se agravando. Precisava de mais suporte, de mais ajuda. Mas os irmãos já estavam cansados de fingir. Começaram a sugerir cuidadora, casa de repouso. Um deles até disse: a gente paga, mas não dá para ficar se envolvendo. Aquilo caiu como veneno na boca dela. A mulher que sempre se orgulhou de ter criado filhos que dariam tudo por ela, agora ouvia deles que não dava para se envolver. E foi nesse ponto que ela começou a colher o que plantou. Ninguém mais corria para atender. Ninguém mais largava tudo. Ela ficou com visitas esporádicas, ajudas frias e promessas vazias. A mulher que me desprezou, que me acusou de ser fria, agora experimentava o gelo de verdade. O abandono discreto de quem nunca aprendeu a cuidar para receber cuidado. Teve uma noite em que ela me mandou uma mensagem longa. Dizia que estava arrependida, de algumas coisas, mas sem dizer quais. Que sentia falta da minha presença, que estava com saudade da minha filha doce. E finalizou com: você sempre foi forte demais. Eu achei que aguentaria qualquer coisa. Aí foi quando eu entendi. Ela confundia minha resistência com obrigação, meu amor com dever e minha força com ausência de dor. E foi exatamente por isso que ela perdeu. Ela não caiu porque eu desejei mal. Ela caiu porque sustentava tudo com base em controle. Quando o controle se foi, a verdade apareceu. Ela estava sozinha, cercada por pessoas que só estavam ali enquanto era conveniente.
E eu tava em paz, e não só ela caiu. Os irmãos também começaram a se expor. Meu irmão, o empresário ocupado, precisou de uma ajuda financeira inesperada, e ninguém da família quis emprestar. A irmã caçula teve problemas no casamento e tentou voltar para a casa da minha mãe. Mas agora, a casa já não era um refúgio. Era um lugar pesado, amargo, sem aquela mãe acolhedora que ela idealizava. E sabe o mais curioso? Aos poucos, todos começaram a me procurar. Primeiro com desculpas disfarçadas, depois com conversas longas, tentando reatar. Mas eu mantive o tom firme, calmo, distante. Porque perdão não é retorno. E limite não é vingança. É sobrevivência. Ver todos eles provando o gosto do próprio descaso foi como assistir a justiça emocional acontecer em tempo real. Não precisei levantar a voz. Não precisei humilhar ninguém. A verdade fez tudo sozinha. E agora, a mãe que dizia que eu era a pior parte da vida dela, dizia que sentia falta até do meu silêncio. O que ela não entendia é que aquele silêncio não era mágoa. Era proteção. Era amor próprio. E eu não ia mais abrir mão disso. Eu nunca imaginei que minha vitória viria assim. Sem troféu, sem aplauso, sem ninguém dizendo, você tinha razão. Mas veio. Veio na forma de paz. De acordar num sábado de manhã e não sentir aquele peso no peito. De desligar o celular sem medo de perder uma emergência. De andar pela casa em silêncio e saber que aquele espaço era meu. Livre de culpa, de cobrança, de chantagem emocional. Minha mãe não mudou, continuou sendo quem sempre foi, só que agora, sem plateia. E sem plateia, as máscaras caem. Ela ainda tenta, vez ou outra, me puxar de volta para a dança antiga. Um comentário passivo-agressivo. Uma lembrança distorcida. Um elogio disfarçado, de manipulação. Mas eu aprendi a reconhecer o padrão. E mais do que isso, aprendi a não participar. A vitória silenciosa veio no dia em que eu percebi que não sentia mais raiva, nem dor, nem esperança. Porque o que eu carregava por ela, eu tirei do peito e devolvi. Não por vingança, mas porque eu precisava do espaço para me amar. Pela primeira vez, o amor que eu tanto dei, eu estava dando para mim. E foi aí que tudo mudou. Comecei a cuidar de mim como eu cuidava dos outros. Marquei meus próprios exames. Fiz terapia com regularidade. Voltei a pintar, coisa que tinha deixado para trás na correria de ser a filha disponível. Redescobri a mulher que existia por trás da filha ferida. Uma mulher forte, mas não porque aguenta tudo. Forte porque agora escolhe o que quer carregar. Minha casa, que antes era extensão do drama familiar, virou refúgio. Coloquei plantas na janela, livros espalhados, uma playlist de jazz rolando ao fundo. E sempre que eu sentava no sofá com uma xícara de chá, sentia aquilo que eu nunca tinha sentido perto da minha mãe. Leveza. Os irmãos continuaram tentando colar os cacos da imagem que eles mesmos ajudaram a destruir. Mas eu não briguei. Não joguei na cara. Não cobrei. Porque minha vingança já estava feita. Eles estavam sentindo o gosto do próprio distanciamento. Estavam provando da frieza que me fizeram engolir por anos. E agora, precisavam lidar com ela sozinhos. Minha mãe uma vez me perguntou, meio sem jeito, se eu não sentia falta de como as coisas eram antes. Eu respondi com um sorriso sincero. Não sinto falta de viver para agradar os outros. Ela ficou quieta. Não teve resposta. E sinceramente eu nem esperava mais, porque o silêncio dela dizia tudo. Eu venci não porque ela mudou. Eu venci porque eu mudei. Porque eu quebrei o ciclo. Porque eu parei de buscar amor onde só tinha exigência. Porque eu escolhi não repetir o padrão. Porque eu aprendi a dizer não sem culpa. E a dizer sim para mim, finalmente. É engraçado como a vida recompensa quando a gente se posiciona. Comecei a atrair pessoas diferentes. Relacionamentos mais leves. Amizades sinceras. Gente que me via de verdade, sem precisar me curvar ou provar meu valor. Pela primeira vez, eu me senti pertencente.
não por obrigação, mas por escolha. Teve um dia, desses qualquer, que eu estava na feira escolhendo frutas, e um senhorzinho sorriu para mim e disse: "Você tem um ar de paz, sabia?" E eu segurei o riso. Porque se ele soubesse da guerra que eu enfrentei para conquistar essa paz, talvez ele até me aplaudisse ali mesmo, entre as bananas e as maçãs. Mas eu não preciso de aplauso. Minha vitória é silenciosa, mas é completa. E se tem uma coisa que eu carrego com orgulho agora, é essa certeza. Nunca mais deixarei ninguém me tratar como o resto. Nunca mais vou mendigar carinho. Nunca mais vou ser o plano B de ninguém. Eu sou meu plano A. Minha mãe segue no mundo dela, cercada por quem sobrou. E talvez um dia ela entenda tudo. Talvez não. Mas isso já não é mais sobre ela. É sobre mim. Sobre a vida que eu construí longe do deserto emocional que me deram. Sobre ter transformado rejeição em raiz, culpa em coragem, abandono em amor próprio. Eu venci quando parei de tentar consertar quem não quer ser consertado. Quando parei de carregar pesos que não eram meus. Quando entendi que não é egoísmo escolher a si mesma, é necessidade. E agora, finalmente, eu vivo por mim. E quer saber? Eu só fiz o que tinha que fazer. Se você chegou até aqui, respira fundo comigo. Porque essa história é sobre algo que muita gente sente, mas pouca gente fala. A dor de ser rejeitado por quem deveria te proteger. A culpa silenciosa que corrói, o medo de parecer ingrato, a luta interna entre o que a gente merece e o que a gente aceita. Mas também é sobre libertação, sobre perceber que você não precisa viver dentro da narrativa de ninguém, que o amor que você tanto procurou nos outros já está aí dentro de você, esperando só que você olhe com carinho. Aquela frase no Dia das Mães poderia ter me destruído. Mas ela foi, sem saber, o gatilho da minha cura. Porque às vezes é no golpe mais cruel que a gente acorda. E entende que ser forte não é aguentar tudo calada. Ser forte é dizer basta. É não deixar mais que a dor decida por você. É virar as costas, sim, quando é a sua paz que está em jogo. E para quem já foi chamado de exagerado, de frio, de ingrato, só por colocar limites, você não está sozinho. A sua dor é real. Mas a sua saída também é. Nunca mais aceite menos do que merece. Nunca mais mendigue por afeto onde só existe cobrança. E principalmente, nunca mais esqueça: quem te ama de verdade não faz você se encolher para caber. Agora, me diz aqui nos comentários, qual foi o momento em que você entendeu que precisava se priorizar? Quando foi que você parou de tentar consertar o que vivia te quebrando? Comenta aqui embaixo, porque a tua história também pode curar alguém. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, já deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir isso e se inscreve no canal Reddit Entre Linhas. Aqui, todo dia, a gente lê histórias reais que fazem a gente repensar, chorar, rir e, principalmente, curar. Até o próximo. E lembra, a sua vida merece ser vivida com leveza, mesmo que para isso você precise primeiro aprender a ir embora.